Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre línguas estranhas. Você acredita no batismo de línguas estranhas? E eu já peço para você deixar nos comentários o que você pensa a respeito. Não se esquece de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. A primeira parada é a gente entender o que são as línguas estranhas no Novo Testamento. É muito importante que Paulo deixa muito claro que são um sinal para os incrédulos. Então, se a língua serve como sinal para os incrédulos, significa que precisa haver um frutificar de alguma forma na vida do incrédulo. Não, perceba isso. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. 1 Coríntios 14, 22. Então, é muito difícil você tentar forçar esse texto, e muitas vezes a gente vê gente muito sincera, mas fazendo um malabarismo incrível para tentar fugir daquilo que é muito óbvio nesse texto. Então, línguas estranhas deveriam ser um sinal para aquele que não acredita e não um movimento para quem acredita. Então esse é o primeiro passo que a gente precisa dar no texto. Continuando, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então, o segundo argumento que eu quero colocar para você é sobre a importância que o apóstolo Paulo está dando para o dom. Não é que ele não tem importância, mas ele está dizendo, eu prefiro falar 5 palavras. 5 palavras para vocês, do que 10.000 palavras em uma língua estranha. O que Paulo está dizendo? Que o efeito espiritual de 5 palavrinhas de Paulo seria muito mais edificante do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Percebe como que Paulo, aonde que Paulo está encaixando esse dom? Então, cuidado para a gente não fugir da palavra de Deus, para a gente defender percepções, achismos. Então, é uma forçação muito grande, onde o texto não nos permite tomar algumas conclusões. Então, pensa nisso. Primeiro, sinal para o incrédulo. Segundo, a importância que o apóstolo Paulo está dando para o dom. Continuando, perceber que quando o texto é lá em Atos capítulo 2, a gente está na semana de Pentecostes, é um movimento de colheita, né? Vai ser a primeira grande colheita da igreja, grandes conversões. Então, pensar em Pentecoste é pensar num movimento de colheita. Trazendo para a realidade espiritual, a gente está pensando num movimento incrivelmente evangelístico e sobrenatural. Então, quando a Bíblia está trazendo para a gente um ambiente de línguas, está falando de um movimento evangelístico e sobrenatural. Forçar outro significado em Atos capítulo 2 é distorcer a palavra de Deus. E muitas vezes eu escuto algumas pessoas falarem, mas muita gente achava que estava embriagado. Se falasse em outra língua, isso não ia gerar essa confusão. Se era embriagado, é porque tinha língua de anjo, ou uma língua diferente daquilo que a gente fala, meio está acostumado nas igrejas. O problema que a confusão do texto claramente, primeiro, é uma perplexidade de ver gente muito simples, inspirados pelo Espírito Santo. É um milagre falando em línguas. O texto vai colocando de uma forma muito pontual. Então essa primeira confusão é uma confusão de perplexidade. A segunda confusão é de uma sobreposição. Agora imagina várias pessoas falando em vários idiomas diferentes ao mesmo tempo. As pessoas vão escutar e elas vão ficar confusas. É como que está falando um monte de gente ao mesmo tempo em várias línguas diferentes. É claro que isso cria uma sensação de confusão e as pessoas vão falar, ué, o que está acontecendo? Então, todo esse embriagar, todo esse ambiente confuso não pode ser confundido com falta de compreensão. Falaram e ninguém entendeu. O texto não dá espaço para isso. Então, a confusão é de sobreposição de linguagens, que é radicalmente diferente do que a gente vê hoje nos cultos modernos. Mas talvez você deve se perguntar, mas pastor, as pessoas falam em línguas hoje.
O problema é que quando a gente vai, isso já foi analisado, isso é um dos temas que provoca mais interesse entre o assunto religião. Quando vai se pesquisar a religião, um dos assuntos mais importantes são as línguas estranhas. E toda língua tem estrutura, e quando vai se estudar essas línguas de hoje, não tem nenhum tipo de estrutura. Isso faz a gente pensar e caminhar na conclusão simples e um pouco desafiadora, que na grande maioria, o que a gente escuta hoje dentro das nossas igrejas não tem nada a ver com o que a Bíblia relata pra gente de línguas estranhas. Mas antes de você ficar triste ou bravo comigo, eu não estou dizendo que não existe um dom, mas eu quero que você tenha um pouco mais de paciência para a gente analisar isso. Então a nossa primeira resposta, a nossa primeira parada é tentar responder: as línguas estranhas são línguas dos anjos? A resposta é não. Porque o texto que fala e da onde que isso surgiu, e as pessoas sempre vão para o mesmo texto de 1 Coríntios. E nesse texto, as cláusulas são de excepcionalidade, de improbabilidade, de impossibilidade. Como assim, pastor? Pensa nos termos. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Quem que conhece todos os mistérios e toda a ciência? Então isso é uma coisa improvável, impossível. Então não dá para você acreditar que alguém conhece todo o mistério e toda a ciência. Não existe essa pessoa. E aí, faz essa comparação. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, a ideia é de que eu não quero entregar meu corpo para ser queimado. E isso pode acontecer por circunstâncias, mas eu, com a minha própria autonomia, eu não vou me entregar. Então, existe uma improbabilidade radical nesse texto. Da mesma forma que distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, ou seja, no sentido de ficar sem nada. Uma coisa é ser generoso, outra coisa é zerar, ficar sem nada para dar para os outros. Isso é improvável ou excepcional. Então percebe que o texto está trabalhando excepcionalidade, improbabilidade, impossibilidade. E aí, nesse contexto que a gente precisa pensar, mesmo que o improvável aconteça, mesmo que a exceção da exceção aconteça, e qual é a exceção da exceção? Que eu falasse a língua dos anjos. Então pensa com isso. Esse texto pode ser entendido da seguinte forma: mesmo que eu fizesse, mas eu sei que eu não faço. Entende? Então, ao ler 1 Coríntios, eu preciso ter essa percepção. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas eu não falo. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, mas eu não conheço. Ainda que eu doasse tudo que eu tenho para os outros, mas eu não dou. Né? Então, se eu não tenho essa percepção no texto, eu começo a distorcer. Então, esse é o primeiro passo, mas eu falei para você, calma, isso fechou todo o assunto sobre línguas estranhas na Bíblia? Não, por isso eu te convido para o último passo. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 14, de 1 a 4. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então, Paulo está falando, busquem os dons. Principalmente o dom de profecia. Então ele está falando quais são os dons que a gente precisa voltar a nossa atenção. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Aqui a gente precisa estar falando um parêntese. Então, existe uma direção no capítulo 2 de Atos que aponta numa direção muito específica. Que dom seria isso? Imagina que você viajou para um lugar, você não fala a língua e o Espírito Santo toma você e você é dotado de um poder sobrenatural que não vem de você. Você é movido para falar das maravilhas do Evangelho para essa pessoa numa língua que você nunca aprendeu, ok? Isso é o que fala Atos capítulo 2. Mas no texto do 1 Coríntios capítulo 14, por isso que você vai encontrar uma grande diferença de percepções sobre esse assunto e a gente precisa ser paciente e humilde em perceber que existem muitos irmãos em Cristo, irmãos de verdade, que chegaram a conclusões bastante diferentes. Por isso que eu convido você a não se irritar, mas considerar tudo que a gente está conversando hoje. Mas pensa nisso. Então, primeiro, eu tentei desarmar essa bomba de que existe um falso entendimento no meio de boa parte das nossas igrejas. Mas quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, a Bíblia aponta numa direção de uma realidade de dons que existe uma autoedificação. Então, existe uma realidade na Bíblia sobre uma manifestação sobrenatural de línguas? Sim.
A nossa conclusão, olhando todos os fatos e olhando para a realidade das nossas igrejas, é que existe, por parte da igreja, um desprezo a isso. E, por outro lado, um exagero e uma falta de base bíblica para o que está acontecendo das nossas igrejas. Mas o apóstolo Paulo, ele orienta que a gente busque isso. Então a Bíblia fala ou aponta na direção, sim, de uma manifestação sobrenatural. Mas pense que edificar-se a si mesmo não é envaidecer-se. Então toda a realidade de dons é para a edificação do corpo, seja no sentido particular ou seja no sentido do corpo de Cristo. Então pense nos dons sobre a seguinte perspectiva: existe o falso e existe o verdadeiro. Existe aquilo que é forjado e aquilo que vem do Espírito Santo. Esteja atento para você não ser confundido por aquilo que não vem da parte do Espírito Santo. E servindo para a nossa reflexão, você pode deixar nos nossos comentários. E hoje, o que você tem visto? A manifestação do verdadeiro dom ou a manifestação de um dom que não procede do Espírito? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar para que cada vez mais esse conteúdo possa ser espalhado e mais pessoas sejam impactadas pela mensagem do Evangelho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Que Deus te abençoe e até a próxima.